Então, eu quero chamar a atenção, principalmente para a primeira parte do versículo, né? Ensina a criança ou menino no caminho que ele deve andar. Quando a gente lê essas palavras, a gente tem a impressão que o que o texto está falando é algo do tipo, olha, você deve educar o seu filho no caminho do Senhor, porque ele vai crescer depois e não vai se desviar desse caminho do Senhor. É como se o texto fosse uma promessa. Sim. Se você fizer o seu trabalho direitinho, educando seu filho vai crescer e vai ser uma pessoa que vai seguir esse caminho que você propôs para ele. Mas o texto hebraico aqui, que nem é tão difícil assim... Aí não, você brincou, né, André? Não, porque assim... Ele sabe, né? Eu não sei. Não é tão difícil. Tudo bem, desculpa. Fale por você. O que eu quero dizer é que não há nenhuma minúcia gramatical aqui. Sim, Alguns textos são de fato difíceis. Perdão, né? André, fez uma brincadeira. Mas, não, tranquilo. Versículo 6, cadê? Aqui. Em hebraico, nós temos na primeira parte o seguinte. Hanor lanar alpidarko. Né? Tá vendo? Não é difícil. Perfeito. Literalmente, o que esse texto diz é assim, não há nenhuma controvérsia a respeito disso. O texto de fato diz isso. O que o texto diz é: educa o menino conforme o caminho dele. Educa o menino conforme o caminho dele. Nós temos aqui a palavra darko, em hebraico, que é o substantivo derer, caminho, com esse sufixo pronominal o, que significa dele. Então, darko é o caminho dele. Educa o menino conforme o caminho dele. E quando ele crescer, não se desviará dele. Entendi. Só que essa tradução acaba ficando estranha. Né? É assim? Dele quem? É o menino. É o caminho do menino. Ok, então. Educa o menino conforme o caminho que ele quer seguir. Isso acaba ficando estranho, porque você pensa, bom, então o que o pai deve fazer é educar o menino conforme o caminho que ele mesmo quer seguir? Que ele deseja. Isso não faz sentido. Como que eu vou educar uma criança conforme ela quer ser educada? A criança não sabe nada, né, da vida. Nada. Romanos 1, não deixar seu bel prazer. Pois é, exatamente. Mas é isso que o texto hebraico está dizendo. Puxa. Educa o menino conforme o caminho dele. E quando eles crescerem, não se desviará desse caminho. Certo. Nós temos aqui uma construção que é bem interessante. Uma construção que nós usamos em português até. Né? Às vezes nós usamos um verbo no imperativo, depois usamos o conectivo e, então usamos um verbo no futuro. Então você pode imaginar, por exemplo, uma mãe dizendo para o seu filho: continue jogando futebol na sala e você vai ver o que vai acontecer. Né? Nós temos o verbo no imperativo, depois o conectivo e depois um verbo no futuro. O que esse tipo de construção revela? É como se essa construção tivesse a força de uma construção condicional. O sentido aqui é: se você continuar jogando futebol na sala, você vai ver o que vai acontecer. É exatamente isso que nós temos aqui nesse texto hebraico. Essa é uma construção típica do hebraico também. O sentido aqui é: se você educar o seu filho conforme o caminho dele, ele vai crescer e não vai se desviar desse caminho. E qual que é o caminho do filho? É um caminho de tolice. Sim. A teologia de Provérbios, né, nos deixa muito claro que o caminho que a criança quer seguir é um caminho de tolice. Nesse mesmo capítulo 22 de Provérbios, nós lemos que a tolice está ligada ao coração do menino. O que há no coração da criança é tolice. E essa tolice precisa ser tirada de lá. O problema é que alguns pais querem criar os seus filhos conforme o caminho que eles mesmos querem seguir, que é um caminho de tolice. Qual que é o resultado disso? O resultado é que a criança vai crescer e não vai se desviar do seu caminho de tolice. Ela vai continuar tola. Vai continuar tola. Meu Deus. Exatamente. Calma. Você pode pensar, por exemplo... Então, vai continuar. O Vai. versículo é totalmente diferente, então. Você pode pensar, por exemplo, naqueles pais que levam, sei lá, o filho no mercado, no shopping. Eles estão completamente sem dinheiro. Né? Estão completamente endividados. Então a criança começa a dar o seu showzinho, né? Pai, eu quero esse brinquedo aqui. O pai fala: perdão, filho, eu não tenho dinheiro. Quando eu tiver, eu compro para você. Então a criança deita no chão, se descabela e começa a chorar, gritar, se esgoelar. O pai não tem dinheiro. Mas o que ele acaba fazendo? Mesmo sem ter dinheiro, ele se endivida mais um pouco. E compra o presente para o filho dele, compra o brinquedo para o filho dele. O que esse pai está fazendo? Está criando seu filho conforme o caminho que ele quer seguir. O caminho que o filho quer seguir. E qual vai ser o resultado? O filho vai crescer e vai continuar sendo uma pessoa tola. Uma pessoa mimada, digamos. Né? É isso que o texto está dizendo. O texto não está garantindo que se você educar o seu filho nos caminhos do Senhor, seu filho nunca vai se desviar desses caminhos. O que o texto está dizendo é: se você educar o seu filho conforme o caminho que ele quer seguir, o seu filho vai continuar sendo tolo. Ele nasce tolo e vai morrer tolo.